procurar um ginecologista? Já parou para pensar nisso? Vai deixando, espera o problema chegar, sendo que a gente sabe que a prevenção é sempre o melhor remédio. Antes de começar essa pauta, eu disse que eu tinha que contar uma novidade para vocês, uma coisa muito bacana, inclusive já contei aqui no estúdio, que é o seguinte, o querido, bom, que eu adoro, que além de convidado aqui do programa, se tornou um amigo e um profissional fantástico, Dr. Domingos vai ser papai, parabéns! Eu fiquei Obrigado, muito feliz. Carol. Olha, os parabéns, claro, para você e para a doutora Érica, que está nos assistindo, que todo mundo conhece, que eu brinco, né, a apelidei de Pequena Sereia, porque ele é a cara da Pequena Sereia. Doutora Érica, um beijo, parabéns. Eu e o Oswaldo ficamos muito felizes, a equipe, todos, meninos, vocês merecem, muita saúde para vocês. Obrigado. Que novidade maravilhosa, assim, é muito beijo bom, pros né? dois agora. Agora vocês já são 3, agora a família tá crescendo. Parabéns, muito legal. Obrigado, muito gostoso. Aliás, a gente vai fazer uma pauta bacana, aproveitar que eles são médicos, obstetras, ginecologistas, e a gente achou muito bacana pensar numa pauta que a gente possa fazer o seguinte, quando o casal descobre uma gravidez, como mudam os papéis, né? Qual é aí o papel do homem, qual é o papel do marido, qual é o papel dessa esposa? Olha, porque ela não vai ser só esposa, ela vai ser mãe. Então tem muita coisa bacana, a gente vai fazer essa pauta. Vamos fazer, vai ser um muito prazer. legal. Seja bem-vindo e Obrigado. Parabéns. Olha, aproveita muito que é a melhor coisa. Bom, você sabe, você traz tantos nenéns ao mundo, então agora trazer o seu... Com certeza vou aproveitar, ainda vou ser o obstetra da minha esposa, vai ser lindo, Você vai fazer tudo, pré-natal, cuidar dela na gravidez. Parto, tudo. 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 Vai ser aquela coisa assim, entrou em trabalho de parto, você vai com ela, pega a malinha, você pega já suas coisas, liga pra sua equipe, anestesista e tudo mais, e vão pra maternidade. Quer maior tranquilidade do que a paciente dormir com o obstetra? Gente, fantástico! Ai, que legal. Muito mais bacana. fácil. Tem aquele lado que, como vocês são médicos, é claro que vocês têm aí todo um cuidado, Sim, porque sem vocês dúvida. sabem tudo, né? Até demais do que as pessoas que não fizeram medicina. Sim. Mas, por outro lado, é uma segurança muito grande, né? Sem sombra de dúvidas. É muito gostoso, legal. é um prazer muito grande. Muito legal. E eu tô muito feliz. Parabéns mais uma vez. Doutora Obrigado. Érica estará aqui na semana que vem. Ela vai contar mais pra gente desse início de gravidez. Mas agora vamos a um assunto importante, gente, porque é o seguinte. É claro que quando a gente pensa em procurar um ginecologista, normalmente surge aí um motivo. As pessoas acabam esperando, né, doutor Domingos? Um problema chegar, o problema acontecer para procurar um médico. E isso não tá certo. Na verdade, não está certo e é muito comum meninas, jovens, deixarem para procurar o ginecologista muito tarde. E existe muito preconceito nisso, né? Às vezes os pais, a própria mãe, o pai tem medo de levar a menina ao ginecologista achando que vai incentivar o início da vida sexual, por exemplo. E não tem nada a ver. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. E qual que é o marco para estar levando essa menina ao ginecologista? É a primeira menstruação? É a primeira relação sexual? Na verdade, não. O ideal é quando começam a aparecer os caracteres sexuais secundários, que seriam o quê? O crescimento da mama, o começo do aparecimento dos pelos pubianos. Tá. E por que não esperar ter a primeira relação ou, de repente, a primeira menstruação? Porque muitas meninas podem acontecer de não menstruar. Existem algumas doenças da mulher onde a menina não menstrua. Ah, é? E se ela for esperar menstruar para ir no ginecologista, pode ser às vezes tarde demais, já pode estar uma doença avançada. Entendi. Já pode estar com algum problema maior que vai ser descoberto muito mais tarde. Entendi. E por que também não depois da primeira relação sexual? Porque hoje, inclusive, a vacina do HPV é preconizada para mulheres virgens. Então, daí procurar o ginecologista antes da primeira relação para que ele possa orientar sobre as DSTs, orientar sobre a vacinação do HPV. Então, é super importante procurar o ginecologista quando começam a aparecer esses caracteres sexuais secundários. Em torno dos 11 anos, 12 anos de idade. Para algumas meninas até mais Algumas cedo, mulheres até mais cedo. Hoje em dia tem meninas de 14, 15 anos, já são modelos, já são mulheres formadas, né? Mas começou a aparecer os caracteres, procurar o ginecologista e tirar isso da cabeça, desse preconceito de que vai ser um incentivo à iniciação sexual. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas nessa primeira consulta, doutor, o que acontece? O que o médico, então, vai examinar? Que exame ele vai pedir? O que vai ser feito? Ele vai fazer uma anamnese, que nós chamamos, né? Fazer todo aquele interrogatório sobre a saúde dela, os antecedentes familiares, para saber as predisposições de algumas patologias que ela possa ter. E, além disso, examiná-la. Examiná-la, obviamente, se ela for virgem, tomar
um certo cuidado, tem alguns exames que não podem ser feitos. Solicitar, de repente, alguns exames de sangue, alguns exames de imagem, como um ultrassom pélvico, por exemplo. Analisar, saber quando essa mulher vai menstruar, orientar sobre as DSTs, sobre uma primeira relação sexual, como que vai ser. Já é possível nessa primeira consulta, então, se for antes dessa primeira menstruação, ter uma ideia de quando ela vai menstruar? Sim, dependendo dos hormônios, das dosagens, a gente consegue ter uma ideia. Através do ultrassom, está começando a formar algum folículo ovariano ou não. Olha a gente que legal. consegue ter uma ideia dessa maturação dessa parte ginecológica da mulher. É muito interessante. Que é aquele ultrassom por cima, não é ultrassom por cima. intravaginal. Se ela for virgem, ela não pode fazer ultrassom transvaginal. Somente ultrassom pélvico. Não, mas é chamado de intravaginal também. Intra também. Ou intravaginal, transvaginal, endovaginal. São todas variantes, mas ela não vai poder fazer se for virgem. Agora, o pélvico ela pode fazer sem nenhum problema. Olha que bacana. Gente, olha, isso é muito interessante até para os pais se prepararem, porque é uma coisa que pega os pais de surpresa. Eu me lembro quando eu menstruei e tal, meus pais ficaram assim, me deram flores, não sabia se me davam os parabéns, eu era super nova. Uma coisa, né? É verdade. É importante essa relação com o médico depois de uma consulta. Começa a sair da consulta falando, poxa, a minha filha tá ficando mocinha, tem alguma coisa mudando aí. E uma coisa interessante, é importante, essa menina que vai no ginecologista com 11, 12, 13 anos, já ter uma confiança no seu ginecologista para que possa ligar diretamente para ele se acontecer alguma coisa. Porque muitas vezes a menina ela tem vergonha de contar para a mãe ou para o pai alguma coisa que está acontecendo. É verdade. Por exemplo, ela teve um corrimento vaginal, às vezes ela tem vergonha de falar para o pai e para a mãe, mas para o ginecologista ela pode ter a liberdade de ligar, contar e aí sim passar no ginecologista numa consulta, ou pelo menos ter uma orientação do que fazer. E nessa fase, nessa idade, já é possível acontecer esses problemas, tipo um corrimento, ter algum problema ginecológico? Corrimento vaginal, às vezes uma alergia vaginal, a própria infecção de urina é muito comum. A menina que vai começar a menstruar, de repente, já tem uma síndrome de ovário policístico até, que tem um eixo ainda imaturo e tem uma irregularidade menstrual. Tudo isso o ginecologista vai poder orientar essa menina. Inclusive aquelas que já têm muita espinha, também. A pele prejudicada por algum problema ginecológico. Isso é um outro fator também que gera muito constrangimento para os pais de achar que dar o anticoncepcional para a menina também está estimulando o lado sexual. Também não tem nada a ver. Às vezes o anticoncepcional é necessário para o tratamento de um ovário policístico, de uma menstruação irregular. Isso... Nada a ver com a prevenção de gestação. Porém, uma menina que ainda não menstruou, precisa esperar essa primeira menstruação para regular com a pílula. Exatamente, para saber o que está acontecendo com o ciclo dela. É importante ela vir no ginecologista e tirar todas as dúvidas dela. E o ginecologista esclarecer essa menina de tudo o que vai acontecer, as mudanças do corpo dela. Ela tem que entender o que é normal e o que não é normal. O que é um sinal de alerta para procurar o médico ou não. O que é uma mudança natural da maturação do organismo dela. E com informação, gente, é claro que é sempre muito melhor. Quando a gente tem informação, quando a gente tem orientação, a gente não se assusta com coisas que a gente previamente já sabe. Isso aqui o médico já disse que ia acontecer, então tá tudo certo. Gente, não pode ficar 2, 3 anos sem o ginecologista, que é isso? De jeito nenhum. Já tive filho, tá tudo bem comigo. Sei que tá tudo legal, a menstruação tá certinha todo mês. E aí, é um perigo, né? Então, Carol, é um perigo. É uma coisa, eu falei que ia contar um caso interessante. Tive uma paciente gestante, teve o bebê, e aquela loucura, o nascimento do filho, a vida muda e tudo mais. Ela atrasou para voltar comigo no consultório. Ela levou quase 3 anos, 2 anos e meio para retornar, sem fazer Papa Nicolau, sem fazer os exames de rotina. Resumindo, quando ela retornou, nós fizemos os exames, ela estava com câncer de colo de útero. Uau! Nossa, gente! Ou seja, se tivesse feito os exames de rotina, não que ia prevenir o câncer iria aparecer, mas você consegue detectar numa fase precoce. Ou, de repente, uma lesão no colo do útero, você consegue tratar antes dela virar o câncer. Porque isso você já consegue visualizar nas imagens. Existem algumas lesões que são pré-cancerígenas. Então, ficar 2, 3, 4 anos sem ir ao ginecologista é uma negligência com a sua saúde. Não só para um câncer de colo de útero, mas para um câncer de mama também. Então, é super importante a mulher fazer o autoexame da mama e fazer os exames periódicos. O ultrassom de mama, mamografia, ultrassom pélvico e transvaginal, o Papa Nicolau. Todo ano Papa Nicolau? Todo ano Papa Nicolau. É de extrema importância. É uma negligência com a sua saúde. Você está se enganando. E a gente é recomendado esse Papa Nicolau após ter tido a primeira relação sexual? Sim, teve a relação sexual, dali para frente ela colhe o Papa anualmente. Eu, por exemplo, tenho um hábito... que as mulheres se esquecem mesmo. Quando dá 1 ano dos exames, eu ligo para as pacientes.
E alerto aos pacientes, olha, já venceu o seu exame de Papa Nicolau, tá na hora de colher novamente. Porque às vezes a gente esquece mesmo. Sem dúvida, muito comum. tem muita coisa. Então você a gente tem que lembra. alertar. Exatamente. Eu já tenho um calendário pré-estabelecido de cada paciente, onde eu lembro cada paciente. Porque é muito importante essa relação do médico com o paciente. Principalmente o ginecologista, que acaba sendo o médico de tudo, não só das doenças ginecológicas. É verdade. Mas a mulher tem uma dor de cabeça, ela liga para o ginecologista, ela não vai num clínico. Porque pode ter relação com os hormônios e é o ginecologista que vai saber. Então né? é importante você ter o telefone do seu ginecologista, ligar para ele. Hoje, com o e-mail, WhatsApp, com tudo, é muito fácil você se comunicar. É verdade. Então, eu acho que os médicos também têm que estar dispostos a isso, certo? Que a gente sabe que tem médicos e médicos, mas eu acho que é bacana a gente dar esse alerta aqui, porque eu sei que tem muitos lugares, hospitais, clínicas que estão ligados no Você Bonita nesse horário para acompanhar exatamente as nossas pautas ligadas à saúde. Então, vai um alerta que os médicos estejam aí disponíveis para os pacientes, né? Ah, tem que estar. Ainda mais quando é um médico obstetra, não tem jeito. Aí tem que estar disponível 24 horas por dia. Agora, doutor, me explica. Vamos colocar um Twitter, então, direto? Vamos colocar? Vamos lá. Nadir Almeida, um beijo pra você. Ixi, meninos, deixa eu um pouquinho mais pertinho, porque eu não tô conseguindo ler. Olha lá. Boa tarde, Carol. Chico, chega só... Vacina da HPV, se é dose única. Ah, agora sim. Pode cantar, Nininha, porque eu não consigo. E se tem alguma restrição de tomar a vacina? Ah, vacina HPV. Se ela é dose única e se tem alguma restrição? Não, elas são 3 doses. 3 doses, a vacina e as restrições só se ela tiver alguma alergia a algum componente da vacina. Tá. Então ela tem que passar no ginecologista, conversar com o ginecologista e a restrição também da idade. Tá. Muitas vezes, dependendo se a mulher já teve HPV, ela acha, mas eu tive HPV, eu não preciso então tomar vacina. Errado. Porque a vacina do HPV, ela protege dos 4 principais subtipos que causam câncer de colo de útero. Tá. Mas existem mais de 200 tipos de HPV descritos. Entendi. Então, de repente, se ela teve HPV, ela teve um subtipo, ela tomando a vacina, ela está se protegendo dos outros 3 que também são pré-cancerígenos. Entendi. Então, é super importante, mesmo quem já teve, conversar com o ginecologista para ver se há indicação dela tomar a vacina mesmo assim. Que isso, gente, também, claro que tem que ser com orientação e com indicação. Sempre. Agora, pra gente fechar assim com aquela... Vocês já entenderam que tem que ir todo ano no ginecologista. Quais são os principais exames que não podem faltar? Então, assim, por exemplo, fui num médico, ele me prescreveu alguns exames, não todos. Então, assim, eu acho importante a gente saber identificar o que é necessário pra gente saber se a gente está indo realmente no bom médico. Cara, uma coisa que é super importante dizer primeiro é que o exame mais importante é o exame físico. Tá. É o médico colocar a mão na paciente e examinar. Se o médico não pedir nenhum exame, somente examinar a paciente, já tiveram alguns trabalhos que demonstraram que o médico acerta o diagnóstico em 80%. E dizem que os médicos do passado faziam isso. Exato. E que muitos médicos hoje não fazem. Se o médico não examinar e só pedir exame, analisar exame, ele só vai acertar o diagnóstico em 30%. Tá. Olha só. Olha que interessante. Então, a importância do exame físico, o médico colocar a mão na paciente e examinar. Tá. Então, não basta só pedir para que alguém prescreva os exames, fazer os exames e analisar os exames. Tem que ser examinada. A mulher tem que ser palpada. Tá. Tem que ser feito toque vaginal, exame especular, a coleta do Papa Nicolau. É muito importante. O exame visual para o ginecologista é de extrema importância para a saúde da mulher. Entendi. Um vai complementar o outro. Um vai complementar o outro. Por isso chama-se exames complementares. É complementar ao seu exame físico. E nesses exames nós temos o ultrassom pélvico ou transvaginal, os exames de sangue, colposcopia, vulvoscopia, o exame de mama, mamografia ou ultrassom de mamas. Tá. E ali, se necessário, complementação com outros tipos de exames também, tanto de imagem quanto de sangue. É muito importante. E de qualquer maneira, então, assim, para que as mulheres tenham aí já uma segurança e saibam. Se eu for uma vez por ano no ginecologista, tá legal. E mulheres que já tiveram alguma doença têm que ter aí Se a mulher não tiver nenhuma predisposição a nenhuma doença, estiver sadia, uma vez ao ano. Tá. Se de repente ela tem um histórico familiar ou até pessoal, por exemplo, de um câncer de mama, ela vai ter que acompanhar com um intervalo menor de tempo. Tá. Os exames vão ter que ser feitos com um intervalo menor de tempo. Entendi. Aí o médico é quem vai determinar isso junto com o paciente. Por isso, é muito importante que você escolha um bom médico, confie no seu médico e, claro, vá ao médico, né? Não fique esperando acontecer alguma coisa, não espera o problema chegar, gente, a prevenção é sempre o melhor remédio. Eu gosto sempre de dizer, bom, o que eu faço, né? Pode ajudar ou não. Eu, às vezes, sou um pouco extremo. Eu sou extremo em muitos casos. Eu vou de 3 em 3 meses. Inclusive, acho muito bacana bater papo com o ginecologista. Acho que eles são sempre... O papo é sempre muito legal. Então, assim... É legal.
Não sei se pode, né, o exemplo pode ajudar, pode servir. Eu acho ótimo, fico com a minha consciência tranquila, faço exames de 3 em 3 meses. Ainda vou lá, visito a doutora Ana Lúcia, converso com amigos também ginecologistas. Não é verdade? Não é sempre muito bom? Pecar pelo excesso não faz mal pra ninguém. Exatamente, concordo com você. Obrigada mais uma vez. Eu que agradeço, Carol. Sempre um prazer recebê-lo mais uma vez. Parabéns. O prazer é sempre meu. Com o bebezinho que vem aí, menininha ou menininho, vai ser fantástico, vai ser lindo. O que vier vai ser muito bem-vindo. Vai ser ruivinho, será? O cabelo da doutora Érica? Vai ser espetacular. Obrigada, viu? Eu que agradeço, Vamos fazer a nossa Carol. pauta com vocês dois. Eu acho muito legal a gente falar do casal, né? A importância do casal quando descobre a chegada do bebê. Eu acho que as famílias, às vezes, né, ficam meio assim e tal. Ah, e vamos só contar uma coisa. A doutora Érica está no começo da gravidez, o doutor Domingos me contou uma coisa importante, que eu acho que isso pode servir para muita gente que está assistindo. Vocês decidiram contar a gravidez logo na descoberta. E muita gente espera as 12 semanas. Então, conta por que você decidiu. A gente até orienta as pacientes a aguardar as 12 semanas para contar, porque a gente sabe que numa primeira gestação, o risco de um aborto espontâneo é quase 50%. É muito grande. E muitas pessoas não sabem lidar com isso se acontecer. E aí vai ficar aquele clima de velório na família, caso aconteça uma tragédia dessa. Nós, que somos obstetras, eu e minha esposa, a Érica, a gente conhece isso, a gente sabe dessa probabilidade. E se, Deus me livre, acontecer uma coisa dessa, a gente sabe encarar isso de uma outra maneira, de uma forma natural. Por isso que nós não esperamos para contar. Vamos contar, porque se acontecer, não vai ter problema. A gente vai saber lidar muito bem com isso e vamos partir para uma nova gestação, uma nova tentativa sem nenhum problema. Como outros casais. Exatamente, mas a gente orienta os pacientes a não contarem, porque muitas vezes eles não sabem lidar com isso. E uma perda pode ter um fator emocional muito forte. Entendi. E aí a pessoa entrar em depressão e a família toda sabendo, os amigos, isso pode agravar ainda mais. Entendi. Mas olha que bacana isso. Então a gente ouviu aqui a opinião de um médico e do doutor Domingos, né? Do papai agora. Do pai, do marido, do médico, do obstetra. De tudo. Isso é muito legal, gente. Muito bacana. Parabéns mais uma vez. Eu que agradeço, Vou Carol. passar para vocês o site. Quem quiser tirar dúvidas, gente, como eu falei, tem que ir no ginecologista, não tem jeito. E a saúde da mulher é o que a gente tem de mais importante. www.domingosmantelli.com.br domingosmantelli.com.br. Um beijo, doutora Érica, para você, que eu sei que você está ligadinha assistindo o Maridão. Obrigada. Carol, e eu sei que a doutora Érica me assiste também, que ela sempre posta, que tá ligada no Você Bonita. Uma querida. Obrigada. Beijo. Beijo, Obrigado. até a próxima. Até a próxima.